Olá, prezados leitores. Selecionamos hoje para trabalhar com vocês o tema iniciativa e produção da prova pela autoridade judicial. Qual é o corte necessário dentro desse tema? Historicamente, quando você pensa na atividade do juiz produzindo prova ou tendo iniciativa probatória, é necessário conjugar esse tópico à luz da Constituição Federal. Por um argumento muito simples. É senso comum no âmbito doutrinário que nós, no Brasil, adotamos o sistema acusatório. Mas nós adotamos o sistema acusatório não ortodoxo. Vale dizer, eu tenho uma tripartição de poderes, a tripartição das atividades de acusar, de defender e de julgar. E com isso, eu criaria uma sintonia dentro da administração da persecução penal. Ora, se eu tenho essa seletividade no âmbito das tarefas assumidas constitucionalmente, e o juiz, de maneira ordinária, tem o dever constitucional de julgar a causa, restaria a seguinte pergunta. Nestor, e o magistrado? Será que ele tem iniciativa probatória? Ou será que o magistrado, por força própria, ele pode prospectar, ele pode produzir a prova que se pretende ver dentro do processo para que se produza a sentença com uma certa tranquilidade? Eu vou tentar fazer uma conjugação histórica para que a gente possa aqui estabelecer um diagnóstico. Hoje, a corrente doutrinária majoritária, pela própria leitura do artigo 156 do Código de Processo Penal, direciona o entendimento de que o juiz, perceba, ele não tem ônus probatório. O ônus é inerente às partes. As partes é que conjugam a responsabilidade de demonstrar aquilo que eventualmente venham a alegar. Mas o juiz, e isso é fundamental, o juiz hoje, para o entendimento majoritário, ele teria iniciativa probatória. É como se eu dissesse, o magistrado poderia determinar ex officio a produção de prova e não produzir prova pelas próprias mãos. Produzir prova por força própria, nós não teríamos aí um juiz, teríamos um promotor travestido. Essa figura não é admitida. O juiz que produz prova pelas próprias mãos, ele estaria afrontando a Constituição Federal. Não à toa, essa possibilidade do magistrado produzir prova por força própria vinha prevista na Lei 9.034 de 95, que trabalhava com crime organizado, e esta previsão foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Se isso é verdade, nós vamos promover a seguinte dicotomia. Juiz produzindo prova por força própria, esse juiz estaria impedido de julgar a causa. Ele estaria afrontando a Constituição Federal. Esse juiz não é tolerado pelo texto constitucional. Agora, e o juiz determinando que outrem produza a prova de ofício? O entendimento majoritário é: o magistrado poderia determinar a produção de prova de ofício em duas circunstâncias. A primeira, para dirimir dúvida sobre ponto relevante. É como se eu dissesse, como o juiz não pode se eximir de julgar, ele estaria autorizado a, de ofício, determinar a produção da prova para dirimir alguma dúvida substancial e, por isso, proferir sentença com uma certa tranquilidade. Olha, com todo respeito ao texto do Código de Processo Penal, não seja seduzido por uma antinomia aqui, que na minha percepção é insuperável. Sabe por quê? A Constituição Federal diz o seguinte, juiz, havendo dúvida, você deve absolver o réu. E todos vocês repetem o princípio do indúbio pro réu. No momento de proferir sentença, se o juiz está na dúvida, ele deve absolver. Aí vem o nosso Código de Processo Penal, que tem status de lei ordinária e diz, na dúvida, o juiz deve determinar a produção de prova. Ora, doutores, essa conclusão é absolutamente escatológica. Eu gostaria muito de promover um juízo crítico para afirmar o seguinte, em que pese o texto do Código de Processo Penal, essa previsão do CPP não tem ressonância na Constituição. O juiz não deveria determinar a produção de prova de ofício, nem mesmo quando estiver com dúvida, porque na dúvida ele deve proferir sentença absolvendo o réu, conjugando essa sentença na Constituição, que assegura o princípio do indúbio pro réu. Agora, qual o ponto-chave? E a corrente doutrinária afirmando que o juiz, nesse caso, poderia determinar a produção de prova de ofício para beneficiar a defesa? Com todo respeito a esta posição, particularmente, na minha percepção, não é necessário.
Porque se o juiz já pode absolver se ele está na dúvida, para que produzir prova de ofício para demonstrar inocência? Para absolver alguém, não é necessário certeza. Basta que exista o quê? Dúvida de que a pessoa é responsável pelo crime. Eu não tenho que ter certeza da inocência, porque a minha sentença absolutória, ela pode estar calcada na dúvida quanto à culpa. Bacana? Então, primeira hipótese, o juiz poderia determinar a produção de prova de ofício, havendo dúvidas sobre ponto relevante. Com todo respeito a essa previsão do CPP, para mim, ela não tem ressonância na Constituição. E nós teríamos uma segunda hipótese. O juiz, inclusive na fase do inquérito policial, poderia determinar a produção de prova de ofício, se isso for estritamente necessário e for razoável, proporcional e adequado. Com toda a análise do nosso código, resta concluir, inclusive citando o próprio Luiz Flávio Gomes, que essa segunda hipótese é a mais escatológica de todas. Juiz determinando produção de elementos indiciários ex officio na fase investigativa, numa atividade nitidamente persecutória, ofende de morte o sistema acusatório. E essas duas hipóteses, em que pese previstas no Código, deveriam ser afastadas em homenagem ao nosso filtro constitucional. Então, sendo pragmático, no legalismo extremo do CPP, o juiz poderia determinar a produção de prova de ofício dessas duas circunstâncias. Dúvidas sobre ponto relevante e, na fase do inquérito, se for estritamente necessário, razoável, proporcional e adequado. No filtro constitucional, essas duas hipóteses não se sustentam porque ofenderiam o sistema acusatório. Ok? Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Até mais.